Querido amigo, querida amiga internauta, eis que estamos de volta para continuar o nosso estudo da obra Missionários da Luz, obra que é a psicografia do médium Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Hoje estaremos elucubrando e tecendo considerações acerca do capítulo 16, capítulo intitulado Incorporação. E o começo do capítulo aborda o interesse de André Luiz em investigar, estudar e refletir acerca desse fenômeno que ficou conhecido popularmente com o termo de incorporação. Neste capítulo, nós temos o movimento do instrutor Alexandre, por solicitação dele mesmo, para que André Luiz ficasse junto de um grupo de espíritos desencarnados dedicados a orientar, a assistir e a cooperar junto a uma sessão mediúnica, a um grupo de encarnados dedicados à prática da mediunidade. Esse grupo de espíritos que assistia e profundamente vinculados por laços afetivos a esse grupamento mediúnico tinha uma série de trabalhos, possuía uma série de atividades voltadas para assistir e a proteger esse trabalho muito modesto. E o início do capítulo, nós temos André Luiz tendo esse cuidado e esse interesse em aprofundar essa questão, naturalmente que se movimentando para visualizar como é que acontecia, na perspectiva dele, espírito desencarnado, o transe de incorporação. Isso é, descrever para nós o que é que acontecia na incorporação sob o ponto de vista de um desencarnado. Porque as criaturas que participamos de sessão mediúnica conhecemos o transe, a fenomenologia do fenômeno de incorporação que ocorre em nossas sessões mediúnicas, em que os espíritos se manifestam utilizando os equipamentos nervosos do médium, particularmente a aparelhagem da fonação, aparelhagem dedicada a exprimir a verbalização. Os espíritos se manifestam envolvendo o médium, daí o termo que é utilizado hoje mais corretamente seria psicofonia, ou seja, o transe psíquico através do aparelho fonador do médium, porque a rigor não há uma incorporação no sentido do espírito tomar conta daquele corpo, entrar no corpo, não é isso. É uma imantação, uma vinculação de perispírito do desencarnado com perispírito do encarnado e que transmite a verbalização, acionando o espírito desencarnado, o hemisfério direito, a terceira circunvolução frontal, o hemisfério esquerdo, a terceira circunvolução frontal esquerda principalmente, a circulação frontal esquerda do cérebro, que no sistema nervoso é responsável pela fala, ele aciona para que ocorra o transe da fala. Allan Kardec chamava esse fenômeno de mediunidade falante. Mais tarde, popularmente ficou conhecido como incorporação, que podemos usar desde que saibamos o sentido exato dessa palavra. Então a incorporação é esse transe através do qual o espírito utiliza a aparelhagem da fonação, da fala do médium, para que ocorra a verbalização, a oralização de uma mensagem mediúnica. E André Luiz queria então ver e descrever para nós o que é que acontecia no transe mediúnico de incorporação, na visão do desencarnado, ou seja, no plano dos desencarnados, o que é que ocorria? Porque nós sabemos, aqueles que participamos de sessão mediúnica, o que ocorre do ponto de vista do médium. E o capítulo continua falando abordando a questão de uma manifestação que deveria ocorrer naquela sessão mediúnica com o espírito Dionísio. Dionísio seria um amigo espiritual que mantinha relações de amizade, de conhecimento com a equipe do instrutor Alexandre. E o próprio Alexandre tomou conhecimento que Dionísio estaria se preparando para uma comunicação, que depois de pedir aos benfeitores espirituais, junto àqueles que eram responsáveis pela sessão mediúnica, ele solicitou ao Vitre de poder passar uma mensagem não apenas aos parentes, aos entes queridos, de quem ele sentia muita falta e por quem ele muito se preocupava, com quem ele muito se preocupava, e por isso Dionísio conseguiu interceder e conseguiu, depois de algum tempo,
o deferimento do seu pedido, do seu requerimento. E os benfeitores espirituais, depois de muito organizar e tentar vencer os obstáculos materiais que envolvem uma comunicação mediúnica, haviam se programado para uma notícia. Na sessão mediúnica da semana anterior, os próprios espíritos amigos haviam comunicado através de uma médium que, se tudo corresse muito bem, né, que havia a previsão, né, havia uma programação, havia uma expectativa de que na próxima reunião ou nos próximos encontros, caso tudo ocorresse bem, houvesse também a comunicação futura de Dionísio, que guardava relações de simpatia, como dissemos, de amizade com relação àquele grupo. Por quê? Porque algumas pessoas que participavam daquela sessão mediúnica eram entes queridos, eram os parentes, inclusive alguns filhos do próprio Dionísio, que era um trabalhador, dedicado ao bem, que havia agregado e desenvolvido alguns créditos espirituais no mundo espiritual, tanto quanto o trabalho e a tarefa que ele desenvolveu no corpo, né, algum crédito. E então, Alexandre, em determinado momento, vai dizer o seguinte, em relação a André Luiz participar desse movimento: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo se retirar do asilo que o recolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que nosso amigo procura se adaptar presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a importunidade de semelhante medida. Ou seja, a princípio, o próprio Alexandre ponderou que talvez aquela intervenção, talvez aquela ideia não fosse talvez a mais adequada, a mais ideal, porquanto os próprios encarnados não tinham maturidade, ele não via maturidade nos encarnados de conseguir analisar, entender, perceber e assimilar a mensagem, a ponto de não terem sensibilidade profunda para perceber a presença de Dionísio. Ele chega a dizer isso, afirmando que o que lhes sobra em raciocínio, lhes falta em sentimento dos encarnados. Veja que lição e que reflexão para todos nós. Além disso, os obstáculos materiais, a falta de recurso que às vezes os médiuns oferecem aos espíritos para que haja a comunicação, a integração do desencarnado, a fim de que possa oferecer inclusive elementos de identificação, né, da sua personalidade, elementos que possam comprovar e confirmar que se trata daquele ser querido que volta e que confirma através de traços da sua personalidade. Isso tudo exige do médium dedicação, exige do médium alguns recursos. E esses médiuns ofereciam poucos recursos. Os médiuns, em geral, oferecemos poucos recursos para que os espíritos possam utilizar de nós. Se nos dedicássemos mais ao silêncio interior, à disciplina dos bons hábitos, ao cultivo das virtudes, ao exercício mais constante da oração e da prática do bem, os nossos resultados mediúnicos seriam muito diferentes. Produziríamos na área da mediunidade talvez realizações pouco imaginadas por nós, né? Dificilmente imaginadas por nós. Porque, em verdade, nós produzimos muito pouco daquilo que poderíamos produzir se, por acaso, a nossa vida íntima, a nossa vida interior fosse diferente. E é isso que Alexandre está falando de outra forma. Inclusive, chamando a atenção de que há também barreiras materiais que já são naturais, elementos materiais que já são
naturais, obstáculos, né, de filtragem mediúnica, né, de materialização e viabilização da mensagem mediúnica. Então tudo isso, né, acaba por obstaculizar o processo mediúnico, né? Então são várias coisas. A intranquilidade da família, ele coloca, né? Perturbação familiar. Então tudo isso acaba somando de maneira negativa, a ponto de ele dizer que, depois de concluir tudo isso, talvez seja inoportuna a medida de oferecer uma mensagem mediúnica por intermédio da comunicação de Dionísio, né? Ou seja, mobilizar Dionísio para uma comunicação aos encarnados. E Alexandre continua explicando sobre o fenômeno, dizendo: mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Ou seja, os espíritos acionando essas áreas associadas à fala, envolvendo vibratória energeticamente para que haja comunicação. Porque se a comunicação é psíquica, é óbvio que nós estamos falando de um espírito apenas falar ou verbalizar e acontecer. Não, é óbvio que talvez para a entidade ele esteja apenas verbalizando, mas que aciona todos esses elementos muito complexos, uma vez que na verdade o espírito não está falando propriamente dito, porque o espírito nem boca, fisicamente falando, organicamente possui. Então qual é a comunicação? Uma comunicação psíquica, mas que aciona os centros cerebrais ligados à fala e os órgãos que se desdobram para a viabilização, desde a garganta, laringe, o aparelho fonador, até os músculos associados à fala, né, à verbalização, à linguagem oral, até a ponto de gerar um tórax no abdômen. Então é interessante que essa colocação, porque vem confirmar, ou vem pelo menos reforçar a ideia que está presente no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, quando ele diz que a faculdade mediúnica também é uma certa predisposição orgânica. Equivale dizer que a faculdade, embora seja da alma, como todas as faculdades são da alma, a memória, a inteligência, a aptidão para essa ou aquela área, sempre do espírito encarnado, da alma, só que a faculdade da alma que o corpo reveste de células específicas para se manifestar. Então é interessante essa ideia, né? E aí, André Luiz entra em contato com Dionísio, conhece Dionísio. E é interessante que quando ele encontra Dionísio, os próprios benfeitores espirituais avisam a Dionísio que o seu pedido foi deferido e ele recebe de maneira alegre, né, fica bastante alegre com a notícia da futura incorporação, de que ele vai dar uma mensagem. Ele fica bastante alegre, bastante empolgado, né, entusiasmado. Então, os espíritos, né, com André Luiz acompanhando, visitam a casa de uma das médiuns que faz parte daquele grupo de trabalho, e a médium, que deveria ser a médium, o instrumento do intercâmbio mediúnico de Dionísio para com os encarnados, né? Ou seja, seria a médium que serviria de intermediária para a comunicação de Dionísio. Eles visitam a médium, né? E ali visualiza a casa da médium chamada no livro Otávia. E logo percebe que Otávia tinha certos recursos morais, graças à sua vida íntima, sua vida interior, sua vida psíquica, recursos vibratórios, defesas magnéticas, mas chocou a André Luiz perceber o contraste espiritual entre ela e o seu marido Leonardo. Enquanto ela se portava de maneira tranquila, elegante dentro de casa, de uma forma moralmente elevada, o marido tinha uma postura excessivamente grosseira, né, e se comportava, como diz André Luiz na obra, à afeição de um tirano doméstico. E é interessante que enquanto ela procurava agradá-lo de todas as maneiras, servi-lo inclusive, dar-lhe atenção, ele quase sempre embriagado, e André Luiz chega dizendo, espumando fragmentos de vinho pelo bigode, olhava para ela e quase sempre tinha acessos, né, episódios de raiva, de agressividade, de explosões. Em determinado momento,
Otávia está conversando com ele no almoço, servindo almoço, etc. Ele bastante exigente, né? Pedindo isso, pedindo aquilo e se irritando com facilidade, ela se desdobrando para agradá-lo, e ela fala que vai para a reunião mediúnica, que era o dia de reunião mediúnica, que ele sabia. E ele então disse, mas hoje você não vai. Hoje eu prefiro que você não vá. Era alguém que simplesmente mandava e Otávia tinha que obedecer. E Otávia fica bastante acabrunhada. Mas não entra em choque com o marido. Sabia que ele estava já embriagado, profundamente perturbado. Há algum tempo ele vivia se embriagando desde cedo em casa, em profundas perturbações morais e espirituais, e ela naturalmente que sofreu calada. O sofrimento na mediunidade, né? É interessante notar essa questão. E Alexandre, inclusive, faz uma consideração sobre isso, porque André Luiz pergunta a Alexandre, mas como essa mulher sofrendo? Talvez alguém possa substituí-la na tarefa mediúnica. E Alexandre sorri e diz... Pois é, na verdade, Alexandre ou Euclides, um dos instrutores, não me lembro agora. Pois é, na verdade... em um raciocínio puramente horizontal e humano, a gente já pensa em alguém substituir Otávia para ir à mediúnica. Mas é verdade que ninguém está em condições de improviso de substituí-la. Embora ela seja uma médium com recursos e também com imperfeições, não dá para substituí-la assim de uma hora para outra. Até porque o grupo também não oferece tantos recursos, né? Então o espírito começa a falar sobre o sofrimento na mediunidade. André Luiz diz, mas não seria melhor ela ter uma vida pacata, ideal, etc. E o instrutor diz... em verdade, a maioria das criaturas que vive uma vida muito tranquila do ponto de vista material se perde na tarefa mediúnica. Nós temos observado, e isso não é uma apologia ao sofrimento, né, um convite ao masoquismo, não é isso, mas nós temos observado que boa parte dos tarefeiros que estão voltados ao bem são aqueles que enfrentam dificuldades, limitações. Do contrário, aqueles cuja vida é muito folgada quase sempre se perdem e acabam relaxando para as tarefas mediúnicas. Quase sempre nós nos preocupamos com a espiritualidade no momento do conflito. Preocupamos com a paz no momento da guerra. Porque quando tudo está tranquilo, a gente não se preocupa com a paz. Assim é na área mediúnica. São raras as pessoas que estão bem do ponto de vista do ego, materialmente falando, se dedicando a uma causa nobre. Quase sempre nós despertamos para a dedicação, a abnegação, a ação do bem, quando estamos sofrendo, quando estamos em limitações, né? E quase sempre a boa tarefa mediúnica é feita com obstáculos, né? Porque quase sempre o médium corre perigo, como dizia Chico Xavier, quando tudo vai bem com ele, porque ele tende a relaxar e acreditar-se também dotado de valores que em verdade não possui, de comodidades, de facilidades que em verdade não merece, e perde-se na autofascinação, né? Então é interessante isso. O Chico dizia que o médium bom é aquele que tem problemas, que tem dificuldades, e ela se cala, aceita resignadamente em não ir mais para a sessão mediúnica, se recolhe ao quarto mais cedo e começa a orar. E a oração de Otávia é tão fervorosa que André Luiz se emociona. A sua oração é tão fervorosa, tão rica de ternura, de sentimento, que ela clama e vem o auxílio dos amigos espirituais. E o próprio Euclides solicita uma amiga que faz parte da equipe, uma irmã desencarnada, e essa equipe vai até a direção de uma das colegas da mediúnica de Otávia, que é intuída espiritualmente para ir até a casa de Otávia, bate na porta, e essa colega não é apenas amiga de Otávia, mas é tia biológica de Leonardo, o seu marido, diante de quem ela tinha uma certa autoridade, e Leonardo parecia obedecê-la, ou pelo menos valorizava, né, e respeitava a sua opinião. A irmã traz, né, e chega acompanhada. Então Otávia recebe a visita dela e diz, não, meu marido prefere que eu fique em casa. Ele diz, já sei, eu vou conversar com ele. Chega próximo a ele, percebia-se que era uma mulher nobre, né, uma senhora bastante nobre.
E Dionísio, nesse momento, se aproxima da médium, a médium sente a presença dele, né, a recepção, a imantação dos fluidos, porque às vezes o espírito que vai se comunicar na reunião mediúnica vai se aproximando do médium 48, 24 horas antes, às vezes 72 horas antes, o médium vai sentindo o bem-estar, o mal-estar da entidade que vai se comunicar, porque há uma espécie de ambientação, de adaptação fluídica, né, de identificação fluídica, para que a mensagem mediúnica ocorra. Quando se trata de um espírito perturbado e sofredor, o médium sente mal-estar, às vezes dias antes da sessão mediúnica, e principalmente no dia da sessão mediúnica. É muito comum os médiums relatarem esse tipo de experiência, né? E ela sente, né, essa aproximação, havia as barreiras, obstáculos, mas era a necessidade de romper essas barreiras, obstáculos, para que ela filtrasse com fidelidade a futura mensagem de Dionísio, né? A tia tenta conversar com ele, falando sobre a necessidade de Otávia ir para a sessão mediúnica. E ele nega a princípio, e ela, profundamente inspirada, voltada para as esferas superiores em oração, acompanhada dos amigos espirituais. André Luiz chega a dizer que ela era austera e ao mesmo tempo doce, né? Era enérgica sem ser grosseira, era afável e doce, e ao mesmo tempo decidida, objetiva. Olha para ele e, entre outras considerações, começa a dizer: meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres da sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Ela falou com tanta autoridade moral esse tipo de expressão que Leonardo ficou desconcertado. E em determinado momento diz: bem, se ela vai com você, se é para ir acompanhada de você, contigo, ela pode ir. E deixou ela ir. Ela foi à sessão mediúnica, houve, portanto, a incorporação, né, a psicofonia de Dionísio, né, e ele se manifestou, e o próprio André Luiz narra, né, esse episódio com bastante beleza quando diz: terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influência de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo, que urgia a defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal perto de nós outros, ou à distância da nossa assistência afetiva. Vejamos quanta
riqueza de detalhes, né? Quanta riqueza na incorporação, o controle de Dionísio, o controle emotivo para que ele não se desequilibrasse emocionalmente, né? O controle da médium, né? O desdobramento parcial, a emancipação parcial para ceder. Por que isso? Allan Kardec, no livro dos médiuns, vai dizer que para haver qualquer comunicação mediúnica é necessário sempre elos intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando ele examina, por exemplo, a ação dos espíritos sobre a matéria, ele vai dizer que o espírito não pode agir diretamente na matéria. E é lógico essa expressão de Kardec. Se o espírito pudesse agir diretamente ele mesmo em relação à matéria, a Terra seria um caos. E aqueles espíritos bulhentos e perturbadores estariam o tempo todo nos assediando do mundo material, do mundo espiritual, do mundo físico. Um amigo meu costuma brincar: se o espírito pudesse agir diretamente na matéria, o que é que impediria ele de acionar uma bomba nuclear? Então, é algo realmente para se pensar. É que vale dizer que o espírito não pode agir diretamente na matéria, ele precisa de um elo intermediário. Esse elo é o perispírito. O perispírito do desencarnado, que tem elementos da vida física, com o seu perispírito de desencarnado que se manta. Mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, como é o caso da ectoplasmia, de materialização, nós vimos também os médios oferecerem o ectoplasma através do perispírito deles e também oferecerem o seu perispírito, né? Então é interessante isso, que sempre há esse compartilhar de vibrações que Kardec chamava combinação entre fluido animalizado, o fluido da matéria, o fluido que o encarnado oferece, com os fluidos espirituais que o espírito desencarnado manipula para a produção do fenômeno mediúnico. Então, nesse caso, nós temos aí na incorporação também esse oferecimento do perispírito. Em todo o processo, há uma espécie de emancipação da alma. Não necessariamente uma saída total do corpo, né, na emancipação completa, mas há uma espécie de emancipação para que aquele perispírito expandindo-se possa também se acoplar, se associar e ceder espaço para que o perispírito do desencarnado possa se imantar, a ponto de André Luiz, inclusive, associar o fenômeno de incorporação ao fenômeno da enxertia de uma árvore. Então, André Luiz fala e chama atenção para a diferença de ambientes. Ele percebe de maneira gritante, quase que horrorizado, a diferença ambiental do ambiente e da psicosfera dos desencarnados ali, que tentavam manter a harmonia, que faziam a asepsia psíquica, né, a limpeza espiritual da região, né, toda a proteção, as defesas magnéticas, e a psicosfera e as vibrações dos encarnados. Como era diferente essas situações. E é interessante notar que depois da sessão mediúnica, isso é, depois das comunicações de Dionísio, que ele externou, né, as suas manifestações, né, antes mesmo de ele externar a sua mensagem, né, a vibração dos encarnados não era das melhores, principalmente pelo ceticismo dos parentes e dos amigos, que via Dionísio se manifestar e ficavam resistentes, sempre desconfiados, suspeitosos do médium, como se o médium, como diz Alexandre, fosse um robô, fosse um autômato mecânico. Dionísio fez um esforço hercúleo, emotivo, psicológico, né, moral, para poder passar uma mensagem com equilíbrio, né? André Luiz chega a dizer que o instrutor Euclides, Alexandre, tentava de alguma forma também, preocupado com que ele dissesse qualquer palavra menos digna, qualquer expressão mais humana, mais terrena, que pudesse perturbar os encarnados ali, né? Que ele transmitisse o exemplo, né? Que ele evitasse enfatizar as paixões com as quais ele era conhecido no mundo, seus vícios, seus defeitos, né? Então tudo isso houve um esforço muito grande a ponto de quase derramar lágrimas, né? E aí, após a comunicação, na avaliação dos trabalhos, os filhos negaram a procedência. Dionísio assistia aquilo tudo estarrecido. E os filhos negando: não é meu pai, não é nosso pai, ele não deu nenhuma prova concludente, ele falou algumas coisas, mas isso a médium poderia saber, porque como a médium convive muito com alguns membros da nossa família, é óbvio que ela sabe. E André Luiz chega a dizer que 4/5 de todo o grupo mediúnico não aceitavam aquela manifestação mediúnica
como sendo de autoria do próprio Dionísio. Alguns supunham que era de espírito mistificador, e a grande maioria, inclusive um desses pseudo-intelectuais, um desses que advoga a causa da ciência em excesso, do cientificismo, como diz André Luiz, dizia que se tratava de um fenômeno anímico, o fantasma do animismo. Que Otávia, sinceramente, ela não tem o perfil emocional, comportamental de fraudar e de ser desonesta, mas inconsciente ela poderia estar com desejo de passar uma mensagem, verbalizando e manifestando uma comunicação que é dela mesma, do animismo. E depois de toda aquela conversa, André Luiz conclui dizendo: nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali, notemos que essa conclusão é o que arremata o capítulo, ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém supunha o trabalho que os espíritos tiveram para tentar trazer socorro àquela casa naquele dia. E todos, naturalmente, estavam negando. E Euclides sorriu de uma maneira algo melancólica, algo compreensível, e disse que, ouvindo ainda dos cavalheiros que se levantou e estava já saindo da sala mediúnica, um deles disse assim: mas todos nós temos o direito de duvidar. E Euclides arrematou dizendo mais ou menos assim: os nossos irmãos encarnados sempre se acham no direito de duvidar. Só não vejo nenhum deles se colocando no dever de ajudar. Então essa é a reflexão do capítulo Incorporação, capítulo 16 da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier.